Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje, dia 22 de setembro de 2020. Vamos pegar, não é atividade de reforço, é o livro de história, o livro tradicional de história, tá? Hoje não será atividade de reforço, pelo menos em aula, tá? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre as comunidades afrodescendentes. Nós vamos fazer das páginas 63 até 65. Meus amores, o que vem falar sobre isso aí? O que são afrodescendentes? Afrodescendentes são os africanos que fizeram a nossa descendência, que vieram antes de nós e que foram eles quem literalmente construíram com as suas próprias mãos o nosso país. Foram os negros africanos que construíram muitas das ferrovias, das estradas que temos até hoje, alguns casarões antigos. Isso porque, vocês lembram que a tia falou que os portugueses eles precisavam de mão de obra. E essa mão de obra, eles teriam que arrumar alguém que não tivesse gastos, que eles não precisassem pagar, para fazer esse trabalho por eles. Então eles trouxeram os negros africanos porque eles já estavam acostumados com a escravidão. Vocês lembram que a tia falou que antigamente os africanos eles faziam assim, eles viviam em tribos e nas suas tribos eles tinham o costume de guerrear. Aquele que vencia tinha o grupo perdedor como seus próprios escravos. Então eles eram obrigados a trabalhar para os outros. Como escravos trabalhavam sem receber nada, mas nem se compara a escravidão que eles passaram a sofrer para outros países, para outros continentes, e um deles foi o nosso. Então, os negros africanos que vieram para o nosso país, principalmente, eles sofreram muito. E é claro que eles tentaram resistir a essa escravidão. E é isso que nós vamos ver nessas páginas aqui. Nesse texto da página 64, que depois vocês vão ler, a tia vai só resumir, tá? Então, vocês vão ver que alguns desses negros, eles fugiam para o meio da floresta, mais ou menos assim, entre Alagoas e Pernambuco. E eles formaram um local chamado de quilombo. O que eram os quilombos? Quilombos eram esconderijos que eles fizeram para onde eles fugiam dos donos de engenho, dos donos de fazenda. E ali eles viviam, eles tinham sua vida livremente. E o principal líder desse quilombo foi Zumbi dos Palmares. Ele era tido como grande chefe. Era ele quem organizava todas as pessoas, organizava o que cada um deles fazia e organizava também aqueles que tomariam conta de todo o espaço para que eles não fossem pegos, capturados novamente e colocados em escravidão, certo? Então, como a tia falou, esse período foi um período de muito sofrimento e que eles passaram por muita coisa ruim. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que fazemos parte dessa miscigenação, dessa mistura que é o nosso país, da mistura do índio com o negro e com o português. E que o nosso país, ele foi inteiramente construído com as mãos dos africanos. Então temos que nos orgulhar das nossas raízes afrodescendentes, ok? Então, já sabendo disso, o que eram os quilombos? Eram os locais para onde os negros escravos
fugiam dos seus donos. E também, deixa eu só falar mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Até hoje, nós temos assim, lá em Pernambuco, alguns locais que lembram, que contam também um pouquinho da história desses afrodescendentes, do sofrimento que eles passaram até conseguir a grande liberdade, que foi com a assinatura da Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel. Muito bem. Então, meus amores, a tia quer vocês respondendo a página 65 e eu já volto com a resposta, com a correção do trabalho. Vamos lá, galerinha? Número 1, página 65. Preencha a cruzadinha. Aí tem as perguntinhas que vão nos ajudar. Está assim, letra A. O que todo mundo, todo povo deve ter? Liberdade. Letra B. O que os africanos não aceitavam? A escravidão. Letra C. Como eram chamados os lugares para onde os escravos fugiam? Era o quilombo. E letra D. Contra quem os escravos se rebelavam? Contra os senhores. Após, olha só, te escreveu aqui. Cada letra vai dentro de uma bolinha dessas aí, tá? Não confundam. Número 2. Qual era o grande impacto dos quilombos para o sistema escravocrata? Aqui, os quilombos eram uma ameaça à colonização e à exploração, pois estimulavam a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade. Número 3. Escreva as duas maiores causas que levavam os donos de escravos a perseguirem os quilombos. Primeiro, era para recuperar os escravos fugidos. E segundo, destruir os quilombos. Número 4. Classifique as alternativas a seguir em V para verdadeiras e F para as falsas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e reconhecidos. Verdadeiro. O quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos. Verdadeiro. Os quilombos se formaram na época da abolição. Falso. Se foi na época da abolição, a abolição era quando acabou de vez com a escravidão. Não precisava, né? Próxima. Os escravos só resistiam à escravidão na época só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. Não, eles sempre tentavam resistir, mas eles não conseguiam. Por quê? Continente diferente, um lugar que eles não conheciam, pessoas que não falavam a sua mesma língua, então ficava mais difícil deles resistirem e de fugirem, certo? E número 5, que a tia não colocou aqui, tá assim, marque com X nas alternativas corretas, que completam a frase abaixo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos, primeira frase, essa vocês vão marcar, sonhassem com a vida de liberdade, marca X. Comprassem suas cartas de alforria, não. Se sentissem estimulados a fugir, sim, marca X também. Evitassem as rebeliões contra a escravidão, não. Não marca. Diminuíssem a revolta por causa da escravidão, também não. Então só vai marcar a primeira e a terceira opção, tá bom? Então, nós estamos chegando ao fim de mais uma videoaula. Vou deixar para casa atividade de reforço, páginas
89,90. Tá bom, galerinha? Um beijo, ó. Tchau.